Muito bom, muito boa noite a todos. Então, estamos iniciando aqui mais uma live, meio webinar, uma mistura sobre formatação com CSS, né, de box, vinheta. Então, estou comentando aqui já no início um pouco do que a gente vai fazer, incluir uma textura no fundo de uma forma responsiva, entre outros recursos aqui, dicas que eu vou estar passando. Então vamos lá, já está sendo gravado. Eu vou dar uma fundamentada nesse primeiro momento, até para. Tem uma galera boa e quem quiser estiver chegando aí nesse mundo do livro digital. Essa questão de box e vinheta, né, ela pode iniciar no InDesign, mas ser totalmente desenvolvida depois lá pelo Sigil, onde é o ambiente natural, né, do livro digital. O InDesign, ele é apenas o ponto de partida, né? Ele não é a estrela da produção. Depois que a gente exporta, o design fica para trás. Então, quando você produz um box como esse, né, sei que muitos já estão acostumados com isso, mas só dando um overview aqui, ó, é fundamental você criar um estilo de objeto. Sem o estilo de objeto, ele não vai ser exportado, né, ele não vai levar a formatação. E também já configurar dentro do estilo de objeto as propriedades de alinhamento, as propriedades de largura customizada, por exemplo, 60% de largura, um espaço antes, um espaço depois, para ele não ficar colado, né, nos parágrafos. Então isso aqui é o básico, né, o necessário para que esse objeto flua, né, funcione bem lá no EPUB depois. Ele sempre tem que entrar ancorado. Ancorado é pegar essa caixinha azul aqui e apontar para um parágrafo, nunca inline, como é o caso de uma imagem. Então eu vou trazer uma imagem aqui. Nunca esqueçam disso, né? Imagem é inline e box é ancorado. Vou pegar aqui uma imagem dessa. Então a imagem, o InDesign, ele já se preocupa, né, em levar. Então inline, quando eu falo inline, é que eu recortei a imagem e colo ela no parágrafo do texto aqui direto. Muitas vezes acontece isso dela ficar fora aqui, né, do alinhamento da entrelinha, mas não se preocupa porque isso é fácil de resolver, basta colocar a entrelinha automática, né, que ele se adequa, ou melhor ainda, basta você ter, como eu tenho aqui, ó, figura centro, figura direita, ou seja, um estilo de parágrafo já para a figura. Beleza? Então temos aqui o nosso ponto de partida e agora eu vou exportar o EPUB aqui sem demora. Tarará. Cadê aqui? EPUB Reflowable, né? EPUB 3 sempre. Aqui, aqui ele não vai. Eu não botei ele para dividir, então eu vou escolher aqui eu já sei que é esse estilo de parágrafo para ele dividir. Uma coisa que eu notei, o InDesign, né, quando exporta agora, mesmo eu tendo caixas de texto separadas, ele não separa lá dentro do EPUB depois. Ele gera um HTML só. Interessante porque há um tempo atrás não era assim. Eu mesmo, quando eu fazia um capítulo inteiro encadeado e o capítulo 2 encadeado, ele mandava separado. Agora não. Então faça um teste e veja como funciona. Eu sempre desabilito aqui o preservar. Vamos lá. Então tá aqui o livro. Vamos aqui para o sigil e vamos começar pelo início, né? Eu separei aqui algumas coisas para falar. Se vocês tiverem algum comentário, hoje eu não vou conseguir
vou conseguir acompanhar aqui, mas não muito bem. Eu não tô preparado aqui bem com esse monitor. Porque o box não deve estar inline, porque se tiver inline ele vira imagem. Tudo que está inline dentro do InDesign, quando exportado, vira imagem. Mas vocês podem ir comentando aí que eu vou dando uma lida de vez em quando. Então essa questão, quando a gente tem aqui, né, o Sigil, para quem não conhece, o Sigil é um editor, né, dedicado ao livro digital, gratuito. Ele tem uma interface que parece um editor de texto, dividido aqui do lado esquerdo toda a estrutura do EPUB, né, o texto, a folha de estilo, as imagens, as fontes. Do lado direito o preview, né, e no meio o conteúdo em HTML na marcação do código. Então agora ele já veio dividido para mim. Interessante, né, que ele não veio com box. Por que ele não veio com box? É porque eu criei, mas não apliquei. Isso acontece, né? Eu deixei aqui justamente para vocês ficarem atentos a essa situação. Então ele ficou aqui, na verdade ele está... Ele entrou meio que inline, né? Tá vendo? Inline. Não pode não. Pode botar custom se quiser. E aí ele pode ficar do lado de fora da página até, só para não ficar atrapalhando também. Então cuidado, tá vendo? O box ali, mesmo fazendo estilo de objeto, que quando você ancora um objeto, ele pode estar ancorado, né? Ele tem essas duas propriedades de ancoragem. Inline, acima da linha, ou customizado, que aí você posiciona onde quiser. Então só para exemplificar, né, eu vou exportar rapidamente aqui de novo e agora ele virá da maneira certa. Reparem então que realmente quando você, aqui é o box agora, quando você não aplica o estilo de objeto, não vem. Ele vem uma div ali, vem a marcação, mas o conteúdo mesmo, né, a estrutura de formatação não é trazida. Bons comentários aqui. Box como tabela é desnecessário. Criar mais marcação, fazer uma boa colocação, né? Fazer um box desse aqui como tabela, para mim é redundante. Você criar uma tabela só para fazer uma célula, a marcação disso também no HTML não é tão acessível, agradável para você formatar table, tr, td. Não tem necessidade não, ele vai bem dessa maneira. A não ser que você tenha algum caso específico, que aí pode só justificar. Bem, deixa eu fluir aqui. Eu queria justamente comentar, para começar, essa questão do box model que nós temos aqui. Então reparem, o InDesign ele sempre vai criar duas divs para formatar, e eu tenho aqui a div interna, né, com toda a aparência do conteúdo, né, a borda, o background color, isso é a div interna. E a div externa, ele faz justamente o controle, né, da margem, né, a margem superior, a margem posterior, e aqui o alto, né, ele está permitindo fazer justamente a centralização. Então ele vem também com o valor de largura que eu coloquei. O valor de largura ele já fica no ID. Ele tem um ID aqui, ó, container 2, que ele
estar em algum ponto aqui, ó. O ID. Aqui, ó. Então, os 60% que eu coloquei aqui, né, lá no InDesign, para ele poder ficar... Você vê que o InDesign ele separa, né, sempre vai ser duas divs, porque eu não consigo centralizar usando uma div só para o EPUB. E esse padding aqui, ele coloca em pixel. Isso aqui, pessoal, é sempre importante mudar, experimentar o EM, vai te dar um comportamento melhor, porque ele vai se acomodar junto ao tamanho da fonte. E o display inline block é que permite ele justamente fazer a centralização. Então, só comentando, eu poderia tirar esse padding daqui, ó, e deixar essa parte estrutural aqui no ID mesmo. E eu vou deixar no box toda essa parte de margem. Deixa eu botar o padding aqui de novo. Então, o padding, para quem está chegando agora, é justamente o espaço interno do objeto. Vale a pena até mostrar aqui essa imagem aqui, ó, só para deixar claro, né? Você tem o conteúdo, tem o espaço interno, tem a borda e tem a margem, que é sempre a relação para o objeto de cima, de baixo, o objeto que está próximo, né, do que você está editando. Muito bem, dito isso, vamos seguir aqui para o nosso fluxo. Então, o primeiro que eu vou fazer é justamente um exemplo do símbolo circular, né, em volta aqui de um número, de uma div, de uma marcação de um capítulo. Por exemplo, se eu tivesse aqui no capítulo, digamos aqui na introdução geral, se eu tivesse aqui o número 1, certo? Para ele fazer a parte da numeração do capítulo. Eu já trago, né, essa formatação pré-realizada. Então aqui, reparem que a gente tem opções para trabalhar, né? Então eu tenho, para centralizar também, que colocar duas divs, mas o que eu vou mostrar agora é que isso pode ser um pouco mais flexível, né? Até para você ter esse entendimento, né, de como você consegue formatar de uma maneira mais ágil. Então vem comigo, ó, acompanha aqui o raciocínio. Eu vou colocar isso obviamente já estaria no InDesign, já viria aqui com um parágrafo. Então aqui eu posso usar o clip também, ó, e aplicar uma div ou até mesmo um parágrafo, já atende. Aí em volta desse parágrafo eu tenho que ter mais pelo menos aqui uma div, né? Em volta da div, dessa div também outra, para poder ele centralizar. Quando o código no sigil ele fica assim meio embaralhado, você pode vir aqui no menu Tools, Reformate HTML Tools. Essa primeira opção, ele melhora aqui a indentação, né, das tags e do conteúdo. Bem, então voltando aqui no código, a ideia é mostrar que você não precisa criar tantas classes assim para formatar o conteúdo. Então, se eu crio aqui pelo menos só uma tem que ter, né, para você começar. Digamos aqui a classe externa.
né, a classe externa. Obviamente que isso não existe lá no CSS. Então eu vou levar essa formatação aqui. Vamos formatar aqui. A questão é quando você tem esse conjunto, em vez de você fazer uma classe para externa, ele já centralizou aqui, né? O número. Eu posso muito bem dizer agora, pega essa div externa e formata a div que está dentro da div externa. Isso já é uma maneira de você selecionar de forma encadeada. Então eu já pego esse conteúdo aqui de formatação. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tenho um padding top, né? Que é um espaçamento aqui dentro do círculo. Eu estou definindo essa div com um tamanho bem específico e também colocando em EM para que quando no leitor o usuário aumente o tamanho da fonte, esse círculo vá na proporção junto com a fonte e o número não aumente e o círculo fique fixo. O EM é excelente para isso, melhor do que porcentagem até. Porque a porcentagem, o círculo, ele ia variar com a largura. Eu não quero que ele faça variação. Tudo que estiver muito próximo ao texto tem que variar junto com o texto. O display inline block é o que permite ele ficar centralizado. Aqui eu estou usando uma formatação mais recente, né, do CSS, que é o Flex, mas poderia ser outra também. E o border radius, que está fazendo tudo ficar arredondado dessa maneira. Aí, se eu voltar lá no HTML, eu tenho uma div, a div de dentro, que é o preenchimento, e o parágrafo. Aí eu também posso dizer o seguinte, ó. Pegue agora a div externa, a div que está dentro dela e o parágrafo que está dentro dessa segunda div. Aí aqui eu posso botar text align center. Aí ele centraliza ali, bacaninha. Então aqui, mantendo essa estrutura, você pensando como isso poderia vir do InDesign, obviamente que isso aqui teria que ser já uma caixa. Na hora que formatar, você não precisaria mesclar as caixas de texto. Teria que aqui no InDesign ele poderia ficar até separado assim. Sei lá, subtítulo. Porque aqui ele já criaria uma div, né? É uma maneira de fazer, ou mesmo você deixando ele dentro da caixa de texto, você poderia ter um estilo de caractere para poder ter uma formatação, uma marcação dele aqui própria, para depois vir lá no sigil e colocar as divs em volta e conseguir ter aquela aparência customizada dessa forma. Mas aqui, se eu tenho uma marcação de parágrafo própria, a gente consegue também, por expressão regular, até o que eu vou estar comentando na live da manhã, encontrar esses padrões em lote e adicionar uma tag em volta, sabe? Até mudar de uma tag, né, de P para H1. Então, é muito importante você padronizar isso, já vindo do InDesign, para depois fazer substituições em lote. Certo, pessoal? Seguindo aqui, vamos em frente. No final, quem quiser interagir, tirar uma dúvida, eu até abro aí para troca, mas por enquanto a gente deixa o microfone desligado. Aqui eu já vou melhorar um pouco essa formatação. A gente pode justamente aqui no body, né, colocar uma margem
que seja no topo e na base, eu poderia colocar um EM e colocar pelo menos aqui uns 4% na lateral, que já dá um arejamento, tá vendo? Em cada HTML. Isso a gente já formata em lote. Beleza? Então esse aqui foi um primeiro para a gente começar o círculo centralizado. Aí temos aqui, ó, a questão da textura. Esse aqui é bem legal, como a gente pode pensar. Isso eu já testei, funciona para o Kindle. Esse aqui é uma formatação que vai de boa. Deixa eu fechar. Pô, difícil aqui, hein? Então como é que funciona esse? Aqui a gente vai aplicar uma imagem e num padrão de repetição. Aí olha só que interessante. Digamos que eu quero aplicar isso, como foi o caso. Aqui, ó, eu apliquei isso no início de todo o capítulo. Que tinha uma vinheta ali no livro. Obviamente que você não vai inserir uma imagem gigante. Para isso a gente faz uma pequena textura. Tá aqui ela aqui no Photoshop. Ó. Vou abrir rapidinho. Ó. Ela é só um pequeno pedaço aqui, que eu não chego a ter nem 400 pixels de largura. Essa é a vantagem do HTML. Então, eu sempre comento, todo adereço, todo box, vinheta, elemento gráfico que está no livro, deleta isso no InDesign o máximo que puder e aplica isso direto na formatação do livro pelo sigil, que vai sair muito mais fluido, né, essa produção. Então, como é que eu consigo formatar? Reparem que eu vou colocar isso numa marcação, né? Não pode ser nessa div aqui, porque é no conteúdo, tem que ser antes do conteúdo, então eu tenho que colocar uma marcação aqui. Então eu posso inserir uma tag qualquer, vou inserir aqui um parágrafo. E isso eu poderia fazer, digamos que eu tenha um livro de 100 arquivos aqui. Eu posso localizar toda a tag aqui de início do body e depois dela colocar um parágrafo. Acho que não precisa nem ter nada aqui no conteúdo do parágrafo, não. Vamos fazer um teste. Aí como é que eu consigo pegar o parágrafo que vem depois do body? Aí, esse entendimento que é legal ter. Porque eu posso vir aqui no CSS, até aqui no final de preferência, e eu vou pegar aqui dicas avançadas. Eu vou pegar o body e vou dizer para ele, ó, pegue o primeiro parágrafo que é filho do body, que é essa tag, esse sinal aqui, ó. Esse é um seletor especial. E é um seletor especial, mas ele não tem nada demais assim, que não é compatível com os leitores, nada disso. Então eu vou pegar aqui esse conteúdo e vou colocar aqui. Então reparem, ele já fez, já está aqui, né? Aonde ele encontrou o P, repare que o P nem tem, onde está isso? Nem tem conteúdo, não tem nada, é só uma tag ali vazia. O que eu preciso fazer agora é adicionar a imagem da textura que ele está esperando. Então eu vou lá. Cadê isso? Então aqui textura PNG, ó. Aí ele já aplicou.
Então reparem, o simples fato de ter conseguido essa propriedade, isso me agiliza muito, porque aonde eu colocar esse P aqui, ó, essa tag, se eu colocar nessa segundo exemplo, ó, depois do body, ó, já formatou. Beleza? E aí, para dar um acabamento, deixa eu te. Pode até deixar aqui. Para dar um acabamento melhor, eu posso fazer ele também ocupar a largura toda, né? Tirando ele da margem. Essa é uma abordagem legal também. Eu volto aqui no CSS. Então, se aqui no início eu disse que o body, né? Quando você coloca dois valores assim, o primeiro aplica no topo e na base. O segundo aplica na esquerda e na direita. Se eu disse que eu tenho 4% aqui, eu posso dizer, colocar aqui, ó, margem, vou fazer mais específico, né? Margem left menos 4%, copia, margem. Se eu até salvar, vamos ver como é que funciona. Se eu abrir aqui no iBooks. Com o iBooks ele já tem uma margem própria, né? Mas ele está aplicando aqui, né? Tudo. E também vamos ver no Adobe Digital Edition. Então você vê uma dica simples e ficou bonito, ó, que dá todo um visual no livro, mas infelizmente isso não funciona para o Kindle. O Kindle ele não dá um suporte para o background image aqui, ó. Então isso, para contornar, eu teria que incluir a imagem direto no HTML. Aí funcionaria. Mas para os demais, você vê no iBooks, no Adobe Digital Edition. Podemos até testar aqui também, ó, temos um novo participante aí, quem assistiu o último webinar, né? Temos o Thorium, né? Um leitor do projeto do Region. O Thorium também não decepcionou e formatou perfeitamente. Muito bom, né? O Telmo aqui, né? Sempre coloca o box como inline e vai como imagem. Com certeza. Você tem que deixar ele ancorado, como eu mostrei aqui, e criar o estilo de objeto. Muito bem, então vimos esse exemplo. Agora, esse exemplo aqui é mais bacana. Olha só, você fazer uma vinheta dessa, colocar um box como uma aspa, e isso ser tudo responsivo, né? Ele vai se adequando ao tamanho do texto, com a largura do dispositivo. Então, mais uma dica aqui, ó. Digamos que você queira trabalhar como box sempre no início aqui sempre quando tiver um subtítulo, você vai aplicar um box. Digamos que eu vou criar um parágrafo aqui novo. E aqui eu vou fechar nele. A galera tá chegando. Então, olha só, uma outra forma, a ideia toda é você conseguir, né, com essas dicas, conseguir acessar o HTML de uma maneira mais ágil, mais inteligente, mais fácil, né? Então, essa dica aqui. Agora, reparem, se eu quero colocar um box sempre que depois de um subtítulo, eu não preciso de repente mudar essa classe, eu não preciso criar uma classe, eu não preciso fazer nada disso, porque eu posso dizer, abrindo aqui um espaço, ó, eu posso pegar esse ponto aqui de marcação e falar para ele, ó, formata
o parágrafo que vem depois do subtítulo. O mais quer dizer adjacente, ele pega a tag na sequência dessa aqui. São tags separadas, né? Aqui quer dizer alinhamento, ele vai pegar o primeiro filho da tag body. Óbvio que tem que casar, que ele tem que encontrar essa condição lá. Então eu posso chegar aqui, ó, e até colocar a formatação, né? Já que eu não quero escrever tudo de novo, eu posso pegar a formatação aqui desse box. Eu ainda poderia fazer outra coisa, mas deixa eu levar aqui, ó. Posso pegar essa formatação aqui do box e colocar aqui, ó. E ele já formata, tá vendo? Perfeito. E isso vai acontecer em toda condição. Eu posso até incluir aqui uma formatação que seria, posso botar aqui um margem, um EM para ele afastar, né, não grudar. Eu posso botar 10% para cada lado. Já tem um box aqui. E onde eu tiver essa condição do subtítulo, digamos que eu incluir aqui, depois do Brasil, ó, incluir um subtítulo novo, já vai ter um box. É muito prático, né? A gente precisa ter esse domínio de controlar o HTML. A Bernadette fez uma pergunta, né, interessante, onde cada capítulo tivesse uma textura diferente, aí você tem que fazer para cada capítulo, né? Aí perde a automação. A ideia aqui é você formatar, né, a partir de um só. Se cada um é individual, aí essa função de formatar pelo CSS a imagem perde o sentido. Aí você vai ter que incluir a imagem individualmente em cada capítulo. É semelhante ao que eu vou fazer agora com a aspas, tá vendo? Tudo bem que a aspas ela é a mesma, né, para todos os boxes. Então, como é que funciona a aspas? Aqui eu tenho um código maior também. É necessário ter essa formatação. Nossa, também precisa de. É necessário ter essa formatação toda, porque a gente vai ter o controle do alinhamento do box, aqui na verdade, né? A outra coisa que eu não comentei aqui, ó. Vou falar em alinhamento. Por exemplo, é esse tipo de formatação que não vai para o iBooks. Isso é interessante quando você quer fazer alguma coisa bem específica, de alinhar ele pela base, porque a centralização a gente precisa ajudar também. E o Text Align Center funciona perfeitamente, né? Por que o Text Align Center funciona? Porque tem a div interna, essa div de dentro, ó, tem o inline block. Sem o inline block, ele não consegue centralizar, né? É essa propriedade display que faz a diferença. Então isso a gente precisa ter essa estrutura de duas div, como eu tenho aqui. Então eu vou formatar a div de fora com um alinhamento e as margens. A div de dentro eu poderia fazer aquele exercício de não usar a classe e formatar ela direto, pegando a classe da primeira. E eu ainda tenho a imagem, né, dentro da div aqui, ó. Então vamos por partes, por exemplo. Eu vou levar essas duas formatações aqui, ó.
Vamos escolher um lugar aqui para aplicar esse box. Então eu vou aplicar aqui um parágrafo. A gente fecha o parágrafo aqui também. Aí ele já está formatando, eu deixei aquela formatação lá do body, né? O primeiro parágrafo ele já deixa como com um box. Mas estranho, ele não deveria. Ele não deveria ser só aqui, né? Só no subtítulo. É que aqui eu tenho. Ah, estou usando o mesmo nome, né? Deixa eu mostrar agora que eu me liguei. Por isso que ele pegou. Vou botar aqui box aspas. Agora sim. Então aqui eu tenho a marcação, né, desse conteúdo no qual eu vou usar esse parágrafo como conteúdo. Por enquanto não tem nada, né? Deixa eu pegar, editar ele aqui, para melhorar a estrutura da apresentação. E aí eu vou no meu código e vamos pegar primeiro a formatação da div. Lembrando que eu vou precisar mudar o nome. É div div traço aspas. Aspa. Aí ele já formata, tá vendo? A estrutura toda. Então, só para recapitular, se eu tirasse essa classe aqui, ó, ele já pega tudo. Mas eu poderia formatar assim, ó. E ter esse raciocínio, né, da descendência das tags é um raciocínio bom, porque isso te dá um amadurecimento. Você consegue pegar essa div aqui, ela não precisa ter classe. Eu pego a div que está dentro do box aspas. Beleza? Então já tem a formatação ali. Agora, vamos trazer a imagem. A imagem, pessoal, você também pode aplicar, ela vai estar aplicada aqui, ó, junto do parágrafo, dentro da segunda div. Para a gente poder controlar a posição dela, eu posso jogar ela, né, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Porque eu estou usando aqui para controlar a imagem. Tá vendo o float e um valor de margem esquerda, margem top, que é um controle manual que ela vai ficar presa dentro da segunda div. Nesse caso em específico, pode não precisa ter a classe não, que a gente faz o caminho todo pegando a imagem, até bom para vocês verem. Então o próximo passo é incluir a imagem. A imagem eu posso incluir ela direto aqui no sigil, pegando aqui, ó, outros arquivos. Eu tenho o arquivo aspas, até peguei um SVG, como ele vai ter um valor em EM, aqui ele entra gigante, né? Ele tá
Mas aqui, como eu formatei ele, tá vendo? Ó, o valor de largura dele é 2 EM. Então, quando a gente usa isso num caractere, o SVG vai ser importante para manter a aparência, tal, né? A nitidez. Então, eu vou copiar isso aqui, vou levar lá para o meu CSS. É muito importante essa ordem, né? A primeira div, a segunda div, a imagem e o parágrafo. Para poder funcionar dessa maneira aqui, tem que seguir essa ordem. Porque senão ele não, o HTML não consegue, né, ser formatado com código. Então o que eu vou fazer? Ó, seguindo o raciocínio, eu vou pegar. Eu não, aquela imagem não tem classe, não tem nada, porque eu já estou dando o caminho. Ó. Vai na div, na primeira div, vai na segunda tem uma imagem que aí eu formato com essas propriedades. Aqui eu poderia também, nesse box, definir um valor de largura para ele. Posso botar, não, eu quero que ele tenha 50%. 50%, 70%. Ele já está alinhado à direita, ele já tem uma margem aqui dentro do layout. E aonde essa estrutura se replicar, né, a formatação vai. E o mais bacana disso é que mesmo que eu abra aqui num leitor meio duvidoso, né? Cadê o livro aqui? Ó? Vamos abrir ele no Adobe Digital Edition. E olha só, mesmo que eu aumente o corpo, fica perfeito. Então a gente consegue, né, isso combinando a unidade de medida, combinando a estrutura, respeitando, né, tendo esse entendimento da hierarquia das tags, o que cada tag tem que receber de formatação, né? A tag, se você colocasse esse valor de largura na primeira tag, já não funcionaria. Se você colocasse o valor de alinhamento na segunda, já não funcionaria. Ter esse entendimento é fundamental. Beleza, pessoal? Estamos aqui já chegando 1 hora. Muitas dicas aí, hein? Tem dica que nem tá no curso. Então aproveitem, acessem depois a gravação. Eu vou colocar no YouTube, né? Como seria uma live inicialmente, ele vai entrar como um vídeo lá dentro da playlist do Class, do Pixel Class. Bem, o que mais aqui? Já falei dos 3, agora eu vou falar, olha só. Se você quiser criar um layout assim mais, né, moderno, aplicar uma borda, né, sair desse universo de borda arredondada, só cantinho arredondado, você pode, né, estruturar um layout assim mais, como posso dizer, né, mais jovem, dependendo aí do perfil do público, que vai aceitar ter imagens com esse tipo de borda. Você pode copiar essa propriedade aqui, vou copiar até o border radius, ó. Isso funciona bem, até para o Kindle, qualquer leitor, porque isso vai ser aplicado direto na imagem. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui monótona, né, do espaço. Eu posso simplesmente, não no parágrafo, mas direto na classe da imagem, aplicar aqui um border radius, ó. Tem todo esse cálculo aqui que a gente pega de lá. E já está a imagem aqui com uma borda diferenciada. Eu poderia colocar aqui um valor de borda também.
PX é pouco, né? Sei lá, ver uma cor bacana, né? Que combine. Isso aqui tá parecendo até um coronavírus, hein? Beleza, pessoal? Então eu vou deixar esses links aí para vocês aqui no nosso bate-papo. E basicamente era isso. Alguém tem algum comentário para fazer, né? Várias dicas aqui para você diferenciar nas vinhetas, na forma da imagem e principalmente nesse entendimento de como acessar o HTML com o CSS. Então, podem colocar em prática, né, os seletores novos aqui, de pegar o primeiro filho de uma tag para outra, de conseguir pegar também a tag que vem na sequência com mais, e isso tudo vai te dar liberdade aí na formatação. Aproveitando então, dando os recadinhos finais, para quem não conhece, né, esse é um evento que em tese faz parte também do meu plano de assinatura daqui da Dual Pixel. E eu estou fazendo agora uma condição especial, porque para quem já lida com e-book, é muito importante, né, realizar cursos como esse, que vai dar o entendimento do HTML5 para publicação digital, o curso de e-book, né, para quem justamente quer entrar nessa área. E esse curso aqui é essencial para você justamente se capacitar, ter o entendimento dos seletores, da estrutura de CSS. Esses dois cursos, o curso 11 e o curso 12, para quem já atua com e-book, é praticamente obrigatório, que vai dar esse embasamento de conseguir colocar em prática e vai te dar uma base também de ficar mais à vontade ali na formatação do sigil. Quero falar também estou com uma agenda aqui essa semana, né? Amanhã eu espero funcionar a live, né? Naturalmente, ali já com agendamento. É que eu tinha cadastrado uma outra plataforma, acho que deu algum conflito, mas estamos aí com a live aí de expressão regular e listas e tabelas. E aqui, olha só, para quem está querendo entrar nesse mercado, eu tenho uma condição mais do que especial, olha só. Compra um, leva dois, com esse cupom de desconto aqui, ó, ebook 30. Eu vou deixar os links aí na conversa do site, você pode comprar. Para quem está entrando no mercado, o curso de e-book, para quem já quer se especializar, o curso de HTML, comprando um ou outro com 30% de desconto, você leva o de CSS, que vai ser útil, né? Tanto faz comprar um ou comprar outro, CSS, vocês viram, essencial para você ter essa mobilidade, ter esse conhecimento, né, de ir além de uma formatação básica. E tem outras coisas, pessoal, tem outros recursos ali que eu não comentei, que eu trago lá no curso, que pode abrir a mente aí o que você consegue fazer em agilidade, precisão, né? Então vou estar compartilhando aqui com vocês, ó. Então esse é para quem já é aluno, já é aluno do curso de e-book, é uma boa oportunidade aí de avançar aí nos estudos. Quem está chegando agora no livro digital, pode começar por esse. Eu botei o cupom errado, né? ebook 30. É isso. Comentários? Aguardo aí a presença de todos amanhã, né? Mesmo horário.
Expressão regular realmente no sigil, né? Isso é um conhecimento que vai valer também até para o InDesign, mas eu vou falar, obviamente, de situações que a gente lida ali no dia a dia. E vocês podem até trazer também, se tiverem aí como me mandar, né? Quem é que está no grupo de alunos, tiver alguma situação que precisou buscar, fazer manualmente, uma alteração, tragam algum caso que vocês já passaram, que eu consigo também ver se tragam a solução ali com a expressão regular. Beleza, pessoal? Desculpa aí o conflito no YouTube. É, agradeço aí a participação de todos. Espero que tenham curtido, né? Tenham feito aí as anotações para melhorar aí o fluxo de trabalho com o livro digital. Bacana? Então, amanhã tem mais. Forte abraço, bom descanso. Tchau, tchau.